Olá, boa tarde a todos. Eu sou o professor Alex, artista orientador na área de teatro da Fundas, Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião, Deodato Santana, no Polo Topolândia e na Guarda Mirim de Maresias. Eu estou hoje gravando a nossa 21ª videoaula, a sexta do mês de junho de 2020. A partir desta semana e até o final deste mês, nós teremos apenas uma videoaula por semana. Bom, na última aula falamos sobre a influência artística da peça Romeu e Julieta. Hoje falaremos sobre os indícios históricos da peça, encerrando assim Romeu e Julieta. E começaremos a falar sobre uma peça nova de Shakespeare, Sonhos de uma Noite de Verão. Indícios históricos. Verona. Verona é a cidade que Shakespeare escolheu para sua peça. Trata-se de uma das cidades mais prósperas do norte da Itália e atrai cada vez mais jovens, casais e namorados, por ter ganhado a fama de cidade de Romeu e Julieta. Possuindo um patrimônio arquitetônico e histórico muito preservado, Verona carrega em seu território um anfiteatro romano, um castelo da Idade Média, palácios e igrejas medievais. Além destas atrações, Verona possui também a Casa de Julieta, que, embora não carregue nenhuma prova de que os Montecchio ou os Capuletos realmente tenham morado por ali, atrai muitos visitantes. A construção desta casa se iniciou no século XVIII e talvez tenha sido de propriedade dos Capelos. No interior da construção existe uma estátua de bronze de Julieta, afrescos desta peça. Afresco, para quem não sabe, é uma obra feita sobre uma parede ou um teto com base de gesso e argamassa, e um balcão com um pouco da biografia de Shakespeare. Criou-se a lenda de que dá sorte no amor tocar no seio direito da estátua de Julieta. Na verdade, a questão sobre Romeu e Julieta e, consequentemente, os Montecchios e os Capuletos, se eles existiram, isso é antiga. Talvez um dos motivos da grande dúvida sobre a veracidade histórica da peça é o fato de que o enredo passou pelos séculos até ser melhor aproveitado por Shakespeare, como vimos nas fontes textuais. Há registro de que Girolamo della Corte, um italiano que viveu na mesma época de Shakespeare, afirmava que o relacionamento dos jovens amantes havia ocorrido em 1303, embora não se tenha certeza sobre isso. O único elemento comprovado é que as famílias Montecchi e Capuleto realmente existiram, embora não se saiba se moravam na Itália e nem se elas eram rivais. Outras fontes literárias que fazem alusões às duas famílias é a Divina Comédia, do italiano Dante Alighieri, escrita entre 1308 e sua morte em 1321. Neste poema, Dante cita os Montecchi e os Capuleto como participantes de uma disputa comercial e política que se deram na Itália. Em A Divina Comédia, ambas as famílias estão no purgatório, tristes e desoladas. Muitos estudiosos discordam que essas famílias tenham existido, mas o historiador Olin Moore acredita que seria um desígnio para os dois importantes partidos políticos que eram rivais no território italiano na época, os gibelinos e os guelfos. Outra fonte literária se encontra em Luigi da Porto, que já foi citado nos vídeos anteriores nas fontes textuais, que também citava as famílias como rivais, e Lope de Vega, como também Matteo Brandello, que enriqueceu a fábula e o enredo. Não há nenhuma evidência quanto todas essas suspeitas, guardadas na literatura italiana e em Shakespeare. Mas as várias citações às duas famílias têm excitado o público e a crítica para investigarem sobre a questão. Para o historiador Rainer Souza, o amor trágico e desmedido de Romeu e Julieta parece instaurar um arquétipo de um amor ideal, muitas vezes distante das experiências afetivas cotidianamente experimentadas. Rainer ainda afirma que talvez por isso tantos acreditam, ou pelo menos torcem, para que um amor sem medidas como o do casal shakespeariano tivesse acontecido. Bom, nós encerramos aqui o nosso assunto Romeu e Julieta. Agora, vamos iniciar a peça Sonhos de uma Noite de Verão. Bom, Sonhos de uma Noite de Verão é uma peça de teatro de William Shakespeare e ela é uma comédia. Foi escrita em meados da década de 1590. Não se sabe ao certo quando a peça foi realmente escrita e apresentada ao público pela primeira vez, mas crê-se que tenha sido entre 1594 e 1596. Alguns autores defendem que a peça possa ter sido escrita para o casamento do Sir Thomas Berkeley e Elizabeth Carey, em fevereiro de 1596. Não existe uma fonte direta que tenha servido de inspiração para a peça.
ainda que se possam encontrar elementos relacionados com a mitologia greco-romana e respectiva literatura clássica, assim como a história. Por exemplo, a história de Píramo e Tisbe é contada por Ovídio em suas Metamorfoses, assim como a transformação de Fundílios em burro se pode relacionar com o asno de ouro de Apuleio. Pensa-se que Shakespeare tenha escrito Sonhos de uma Noite de Verão sensivelmente ao mesmo tempo que escreveu Romeu e Julieta, pois, de fato, existem muitos pontos de contato entre essas histórias. Por exemplo, em Sonhos de uma Noite de Verão, Egeu quer casar Hérmia à força com Demétrio, assim como em Romeu e Julieta, o Sr. Capuleto quer casar Julieta com Paris. Algumas escolas que ensinam teatro usam um trecho desta peça para suas apresentações. Bom, Sonhos de uma Noite de Verão tem alguns personagens e eles são descritos como gregos, né? Por exemplo, temos Teseu, que é o duque de Atenas, Egeu, que é o pai de Hérmia, que quer que a mesma se case com Demétrio, Hérmia, filha de Egeu, apaixonada por Lisandro e noiva de Demétrio, Lisandro, que é apaixonado por Hérmia, Demétrio também é apaixonado por Hérmia, Helena, que é apaixonada por Demétrio. Temos também o Filostrato, que é o diretor de festas da corte de Teseu, como se fosse um mordomo, Oberon, que é o rei dos elfos e esposo de Titânia, Titânia, que é a rainha das fadas e a esposa de Oberon, Puck, que é um elfo que causa muitas confusões com suas travessuras na floresta, e Hipólita, que é a rainha das Amazonas e noiva de Teseu. Temos o grão de mostarda, que é um menino da Índia transformado em um elfo por Oberon, e as 3 fadas da corte de Titânia, chamadas Flor de Ervilha, Mariposinha e Teia de Aranha. Existem outros personagens que irão representar uma peça de teatro durante o casamento de Teseu e Hipólita. Esses são Pedro Cunha, que é um artesão, que é o diretor desta peça, que será apresentada no casamento. Nico Novello, que é um tecelão, fará o papel de Píramo. Chico Flauta, que é considerado remenda-flores, fará o papel de Tisbe. Robin Faminto, que é o Fundílios, que é um alfaiate, fará o papel de Luar. Ele será transformado em Puck, quer dizer, será transformado por Puck em um burro, por quem Titânia se apaixona. Tombico, que é um funileiro, fará o papel de Muro, e Justo, que é um marceneiro, fará o papel de Leão. A sinopse. A história de Sonhos de uma Noite de Verão se inicia com o duque Teseu, que se prepara para casar-se com Hipólita. Antes do casamento, Teseu é chamado para resolver uma disputa amorosa envolvendo a romântica Hérmia e seu pai Egeu. Hérmia ama Lisandro, mas Egeu tem a ideia de forçar Hérmia a casar-se com Demétrio. Teseu então decide que Hérmia tem até o seu casamento com Hipólita para escolher o seu destino. Ou ela se casa com Demétrio, ou ela morre. Ou ela também se converte no altar de Diana e abandona a companhia dos homens para viver em solidão. Desesperada, Hérmia procura Lisandro, que propõe à sua amada que ambos fujam de Atenas. E Hérmia concorda. Ela então conta o seu plano para sua amiga Helena, que morre de amores por Demétrio. E Helena, por amar Demétrio, acaba informando a ele da fuga de Hérmia e Lisandro, a fim de que ela consiga ficar sozinha com ele na floresta. Os quatro então entram nessa floresta que é povoada por elfos, fadas e outros seres encantados. O rei dos duendes, Oberon, arma com Puck, um elfo, um plano extraordinário envolvendo uma flor mágica, que fará com que qualquer pessoa que se apaixone pelo primeiro ser que vir pela frente, seja rato, cobra ou leão, com a intenção de pregar uma peça em Titânia, sua esposa e rainha das fadas. Enquanto isso, um grupo de artesãos, que também são atores amadores, ensaiam uma peça para o casamento de Teseu. Essa peça chama-se A Mais Lamentável Comédia e a Mais Cruel Morte de Píramo e Tisbe. Fundílios, o mais egocêntrico do grupo, acaba sendo transformado por Puck em um burro falante, pela qual Titânia se apaixona por culpa da flor mágica. Puck também arma outras confusões. Ele vê uma discussão entre Helena e Demétrio quando este a repudia, dizendo que a largaria para as feras da noite. Quando Demétrio sai e Helena começa a chorar, Puck fica com pena da moça e resolve ajudá-la. Puck pega a flor e vai atrás de Demétrio, mas no meio do caminho ele vê Lisandro e Hérmia, que estão dormindo separados, e ele, achando que os dois haviam brigado, pinga umas gotas da flor mágica nos olhos de Lisandro, dizendo que quando ele acordar se apaixonará perdidamente pela moça deitada perto dele, porque ele crê que ele vai vê-la primeiro.
Então entram Demétrio e Helena discutindo. Novamente ele repudia Helena, que fica sozinha. Ela começa a chorar. Então Lisandro acorda e, quando ele vê Helena, se apaixona perdidamente por ela. Aí começa a confusão. Lisandro começa a repudiar Hérmia, declarando seu amor a Helena. Hérmia e Helena brigam e Helena nem quer saber de Lisandro, mas esse não a deixa em paz. Oberon percebe que Puck pingou as gotas da flor no namorado errado. Então ele manda Puck consertar tudo, e o elfo então acerta Demétrio na cabeça e ele desmaia. Puck pinga as gotas nos olhos de Demétrio, que ao acordar vê Helena e se apaixona por ela. Mas agora, como Lisandro também é apaixonado por Helena, os dois estão amando a mesma mulher e os dois acabam deixando Hérmia de lado. A magia acaba atingindo também Titânia, a rainha das fadas, que se encanta perdidamente por um humano com cabeça de burro, aquele que eu falei para vocês lá em cima. No fim, após tanta confusão, Lisandro e Demétrio resolvem brigar até a morte por Helena, mas Oberon manda Puck escurecer a floresta para que eles não possam se ver. Puck faz isso e começa a nocautear um por um, e eles desmaiam. Ele pinga o filtro, que é um antídoto, nos olhos de Lisandro para cortar o efeito da flor. E quando eles acordam, tudo está como deveria ser. Lisandro amando Hérmia e Demétrio agora amando Helena. A história de Shakespeare explora de forma divertida a idolatria amorosa em oposição ao amor verdadeiro. Se na vida real criaturas mágicas não existem, o mesmo não se pode dizer das paixões súbitas, tão ardentes como passageiras. Como vemos a paixão? Será que o poeta Vinícius de Moraes está certo quando diz que o amor é eterno enquanto dura? Em uma das passagens da peça, Helena lamenta. Ela diz assim: as pessoas apaixonadas veem o que imaginam, não o que seus olhos enxergam, e, portanto, o cupido alado é pintado com vendas nos olhos. É possível relacionar esta fala de Helena com o ditado popular, que diz que o amor é cego? Outra possibilidade é cruzar o texto de Shakespeare com o famoso poema Quadrilha, de Carlos Drummond de Andrade, que começa com os versos: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili. As duas obras não conversam entre si? Helena amava Demétrio, que amava Hérmia, que amava Lisandro. 3 pontinhos. Bom, hoje encerramos a influência artística da peça Romeu e Julieta e também sobre a sinopse um pouco da sinopse da história de Sonhos do Mundo de Verão. Uma boa tarde a todos e até a próxima aula semana que vem. Até logo.